Então, hoje, o Ministério da Saúde começa a distribuição das vacinas para a influenza, para proteger a nossa população, as famílias, as crianças, as gestantes, os idosos, para esse vírus, conjunto de vírus, né? São 3 vírus nessa vacina, então a vacina 3 e 1, H1N1, H3N2, o B, e que com essa proteção garante uma redução do risco de casos graves e óbitos em relação à influenza. A gente começa a distribuição no dia de hoje. Hoje começamos a distribuir para os estados pouco mais de 5 milhões de doses. Até o final desse mês de março vamos chegar a 35 milhões de doses. Até o final do mês de abril, 67 milhões de doses em 20 estados da região Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Tem uma mudança na estratégia de vacinação pelo Ministério da Saúde esse ano, pactuado com os estados e com os municípios, que é a vacina ficar o ano inteiro nas unidades básicas de saúde. A gente reforçar nesse primeiro semestre a vacinação nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, exatamente porque é o período de maior número de casos é nesse primeiro semestre, né? Sobretudo quando chega ali no mês de maio, junho e julho, todo o inverno. E no segundo semestre, a concentração da vacinação na região amazônica brasileira. Então serão mais de 67 milhões de doses já distribuídas entre março e abril, com o foco da gente garantir a vacinação desse público no primeiro semestre nessas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, e no segundo semestre todo o esforço de vacinação na região amazônica brasileira, somando tudo mais ou menos 73 milhões e meio de doses da vacina da influenza. O Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios, vai vacinar pelo SUS todo o público recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Tudo aquilo que a OMS recomenda, que os nossos especialistas recomendam em vacinação em saúde pública, serão vacinados, que é os principais grupos: as crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e puérperas e os idosos. Mas, além disso, os profissionais de saúde, professores, profissionais de segurança pública, pessoas que vivem em privação de liberdade, que é importante não só para proteger essas pessoas, mas quem visita essas pessoas, protegendo toda a comunidade, pessoas com deficiência, pessoas com doenças crônicas, independente da faixa etária, pessoas que vivem em situação de rua, população indígena, tanto aquela que vive em terras indígenas quanto fora de terras indígenas, ou seja, um grande esforço nacional para fazer com que o Brasil se consolide cada vez mais como o maior e mais amplo programa de vacinação de todo o mundo, no setor público. As vacinas começam a chegar a partir de hoje nos estados, os estados fazem a transferência para os municípios e a nossa campanha de vacinação começa no dia 7 de abril. No dia 7 de abril, o Ministério da Saúde vai entrar em campanha pública, mobilização em toda a imprensa. Nós, junto com o Zé Gotinha, que está aqui, vamos circular todo o país na campanha de vacinação a partir do dia 7 de abril. O que não impede que municípios, ou mesmo aqui o caso do GDF, que recebe as vacinas hoje, que não impede que já se comece em cada município a vacinação antes do dia 7 de abril. Aqui no caso do GDF vai começar a vacinação já na próxima terça-feira. Dia 7 de abril a gente começa a campanha pública, exatamente pela certeza de que os estados já tenham colocado a vacina em todos os municípios para a gente começar uma grande campanha de televisão. Queria reforçar mais uma vez a importância da vacinação, tirar alguns mitos, né? Aquela ideia de que tomou a vacina contra a influenza e pode ficar gripado. Muitas vezes as pessoas já chegam lá para tomar a vacina da influenza, já estava infectada pelo vírus, toma a vacina, começa a ter sinais e sintomas nos primeiros dias depois, acha que a vacina transmitiu gripe. Não é verdade em relação a esse mito. A vacina, ela não é um tipo de vacina que reduz os casos graves e óbitos, e com isso ela não só salva a vida dessas pessoas, mas também ela contribui para a proteção em toda a comunidade, porque ao reduzir os casos graves, você também reduz a capacidade de disseminação desse vírus para outras pessoas. Por isso esses públicos-alvos são tão importantes. E vamos fazer
começa hoje uma grande operação em todo o Brasil do Sistema Único de Saúde para a gente garantir a vacinação, superar o número de doses aplicadas no ano passado, fazer com que o Brasil volte cada vez mais a ter o maior programa e mais amplo programa de vacinação de todo mundo em sistema público. Então, acho que são essas informações que ficar à disposição de vocês se tem alguma dúvida. Ministro, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, teve essa mudança de estratégia, né, de concentrar em algumas regiões. O que muda na prática para tornar essa estratégia mais eficaz? E eu queria também entender dessa lista toda que foi passada de população prioritária para vacinação, de quantas pessoas a gente está falando? Certo, nós estamos falando o público inteiro de planejado, estimado, cerca de 81 milhões de pessoas, né? Esse é o público inteiro quando a gente fala de todos esses grupos populacionais, que são os grupos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Essa estratégia de você garantir a vacina o tempo todo na unidade básica de saúde é exatamente para você aproveitar e não perder nenhuma oportunidade vacinal. A gente fala no esforço de imunização, a pior coisa que pode existir é você perder uma oportunidade vacinal. Então, muitas vezes, um idoso vai na unidade de saúde por outro motivo, né? Vai para acompanhamento da hipertensão, do diabetes, de alguma outra condição de saúde, e às vezes a vacina não estava lá porque não estava na campanha de vacina. Então, a estratégia de ter a vacina o ano inteiro é fundamental para isso, e a gente faz isso em relação à região amazônica, porque é um pleito antigo, inclusive, da região amazônica, de que as vacinas pudessem acontecer no segundo semestre, para quando chega o inverno da região amazônica, que é mais lá para o final do ano, né, segundo semestre, chegam os casos em novembro, dezembro, janeiro. Às vezes são casos, inclusive, que vêm de pessoas que vão para o hemisfério norte, se infectam no hemisfério norte em novembro, dezembro, janeiro. A população já esteja vacinada. Então, faz parte de uma estratégia de reforçar para um momento mais adequado a vacinação na região amazônica. Como os vírus que estão circulando são exatamente os mesmos, a nossa vacina, que é uma vacina 3 em 1, garante a proteção para os vírus que estão circulando hoje, tanto no hemisfério sul quanto que circularam no hemisfério norte. Então, a ideia de ter a vacina o tempo todo nas unidades básicas de saúde é exatamente essa, para você não perder nenhuma oportunidade vacinal. Então, essa foi a estratégia do Ministério da Saúde. O Instituto Butantan entregou essa semana os primeiros lotes de forma absolutamente imediata. O Ministério da Saúde já acompanhou toda a avaliação do controle de qualidade e já está conseguindo, hoje na sexta-feira, começar a entrega em 20 estados pelo país, que são exatamente os estados da região centro-oeste, sul, sudeste e nordeste. E a primeira vacina, né, que está com essa estratégia? Ao ano todo? Não, você tem outras vacinas. É que o caso da influenza, você pega períodos sazonais, onde você tem a maior transmissão do vírus. Então, é uma decisão, a mudança na estratégia nesse ano de você garantir a vacina o tempo todo ao longo do ano. Em relação à influenza. Outras vacinas já estão o tempo todo, porque não tem essa questão sazonal. Então, você tem várias vacinas que não tem essa sazonalidade, a preocupação numa campanha específica num determinado período, né? Você tem vacinas que são importantes para gestantes, por exemplo. Tem gestante o ano todo, então você garante a proteção dessas vacinas o tempo todo. Em relação à influenza, a tradição era você fazer campanhas de vacinação, e essas vacinas, por exemplo, na região sul, sudeste, centro-oeste, estarem presentes mais só no primeiro semestre. Então, essa campanha ela começa já no mês de abril, a gente vai garantir essa vacina o tempo todo nas unidades básicas de saúde para a gente reforçar a vacinação e não perder nenhuma oportunidade vacinal. Junto com a nossa campanha dia 7 de abril, a gente começa a fortalecer e ampliar um grande movimento nacional de vacinação. Nós vamos ter comitê de mobilização em relação a isso, envolvendo igrejas, envolvendo atividades culturais, envolvendo pessoas que possam influenciar cada vez mais a sociedade, envolvendo os nossos especialistas, e teremos um dia D nacional da vacinação da influenza no mês de maio. Isso também é importante, que é a retomada dos dias D nacionais de vacinação. Vamos definir, semana que vem tem a comissão tripartite, vai estar aqui o CONAS, vamos definir a melhor data no mês de maio, seja um fim de semana que não tenha feriado prolongado, que você possa ter uma grande mobilização da sociedade e mais visibilidade para essa vacina que é tão importante, né? O grande esforço do Sistema Único de Saúde,
parceria com o Instituto Butantan, que é uma instituição do SUS, tecnologia aqui sendo desenvolvida, produzida aqui no Brasil, conhecimento aqui no Brasil, gerando emprego aqui no Brasil e protegendo a vida das pessoas, né? O Brasil, nossa missão é fazer com que o Brasil tenha o maior e mais diverso programa de vacinação em sistema público do mundo. Estamos trabalhando para isso, vamos fazer. É isso? Fala. Uma última pergunta. Nas campanhas anteriores, a gente tinha o período certinho da campanha, geralmente ela chegava a ser prorrogada por 1 ou 2 vezes, e quando encerrava formalmente, as doses ficavam disponíveis para o público em geral, para quem não pertencia aos grupos prioritários. Esse ano, então, não tem a previsão de abrir para o público em geral? Não, isso a gente vai analisando cada realidade, por município, por estado, por região. Essa é uma diferença importante. Isso também permite o que a gente chama do microplanejamento, que é sendo feito pela realidade local. Inclusive, o Ministério da Saúde colocou um recurso para os municípios, são 150 milhões de reais foram repassados para que realize-se esse microplanejamento. Cada município, na medida que vai atingindo seus públicos prioritários, pode tomar a decisão de ampliar para outros grupos. Então, essa estratégia não impede que você possa ampliar para outros grupos na medida que você vá garantindo a vacinação dos grupos prioritários. Por que a Organização Mundial de Saúde recomenda esses grupos prioritários? E você começar pelos grupos prioritários? Porque muitas vezes, se você não começa pelos grupos prioritários, que às vezes são mais vulneráveis, como no caso dos idosos, né, você acaba passando na frente uma pessoa que é importante se vacinar, mas que não tem a mesma prioridade do ponto de vista de saúde pública, de proteção, o mesmo impacto de redução do risco de morte, de casos graves, ou mesmo de proteção em relação às outras pessoas. Então, por isso que a gente em saúde pública, seguindo a recomendação dos especialistas, sempre começa a vacinação pelos grupos prioritários, o que não impede, pela realidade local, na medida que você vai alcançando as metas estabelecidas pelos grupos prioritários, abrir para outros públicos vacinais, tá certo? Ministro, a nota técnica do Ministério fala em 55% de índice de imunização. O senhor falou em 80 milhões, se não me engano, de doses. Tem uma meta de quanto vocês gostariam de chegar para aumentar essa taxa de cobertura? A meta recomendada é 90%. Nós vamos perseguir sempre isso. No ano passado chegou nessa proporção de 55% nesses públicos prioritários, foi um pouquinho mais alto na população indígena, mas a gente vai sempre perseguir, chegar, voltar à nossa meta, a gente produz doses para isso, faz o planejamento, coloca o recurso para chegar a 90% dos grupos prioritários, vamos atrás dessa meta. Uma das mudanças é exatamente você deixar a vacina o ano inteiro. A gente vai correr para chegar nessa meta, é muito importante que as pessoas se vacinem antes do inverno começar, que garante maior proteção, mas a gente vai deixar a vacina o ano inteiro para a gente poder atingir essas metas. Isso. Bom? Obrigada, ministro. Mais uma, gente. Aqui. A vacinação da dengue, a adesão foi relativamente baixa. Eu queria saber o que está proposto, as ações propostas na campanha para incentivar as pessoas a se imunizar. Em relação à questão da dengue, nós vamos fazer na próxima semana a apresentação de uma reorientação do Plano Nacional de Ações da Dengue. Nós fizemos a primeira reunião do Comitê de Técnicos Especialistas na semana passada, na minha primeira semana enquanto Ministro da Saúde. No segundo dia de Ministério, a gente já reuniu o Comitê de Técnicos Especialistas. Estamos ouvindo sugestões de como a gente pode trabalhar não só a questão da vacina, mas outras ações importantes para a dengue. No caso da influenza, primeiro a gente vai fazer aquilo que a gente já sabia fazer antes e que infelizmente foi destruído por uma postura negacionista pelo governo federal anterior, que disseminava fake news, gerava conflito, fazia campanha contra vacinas em geral. Então, primeiro é retomar aquilo que a gente já sabia fazer, que o SUS já sabia fazer, que é essa parceria forte com o Estado e com o município, independente de coloração partidária, que é fazer a divulgação das ações da vacina, ter o envolvimento direto do presidente da República, do vice-presidente na vacinação. Eu já fui ministro outras vezes, sei o quanto, no dia que a gente ia levar ali a vacinação do presidente, quanto que aumentava a vacinação nas unidades de saúde, a procura pela vacina, envolver todo o governo federal no esforço de vacinação. Isso a gente já sabia fazer e vamos continuar fazendo. Outras decisões que nós tomamos, que mudanças que podem ampliar essa estratégia, como eu citei aqui. Primeiro, ter a vacina o tempo todo na unidade de saúde o ano inteiro. Você tem uma
estratégia diferente para a vacinação no hemisfério norte, envolver cada vez mais pessoas que possam influenciar. A gente vai ter uma estratégia de rede social, vamos lançar a campanha no dia 7 de abril, com a estratégia de rede social, a estratégia de comunicação da vacina. Constituir esse comitê permanente de mobilização pela vacina, de defesa da vida no nosso país. Vacina é vida, de proteção das famílias, das comunidades com a vacinação. Então, nós vamos fazer uma campanha forte. Eu vou procurar as igrejas do nosso país, que a gente sabe a importância das igrejas no acolhimento nas comunidades, sobretudo nas regiões mais vulneráveis, o papel que tem todas as religiões nesse acolhimento. Eu vou procurar pessoas que já nos ajudaram a fazer campanhas de vacinação em outros momentos, artistas, pessoas que têm muita influência nas redes sociais. Vamos procurar as torcidas uniformizadas, vamos procurar os times de futebol. Queremos um movimento amplo no Brasil em defesa da vida através da vacina, agora com a influenza. E vamos ter outras estratégias também de outras vacinas do nosso país. Nós vamos conversar com vocês a partir de abril. Tá bom? É isso? Para aqui, ministro. Zé, se prepara, hein? Faz uma mochila aí que nós vamos rodar o Brasil.